Boa tarde. Ahm, Obrigado a todos por estarem aqui connosco. O meu nome é André Arsénio e desta vez serei o co-moderador deste evento juntamente com o professor Luke Rietveld. Como nas outras duas edições, o webinar para o benefício de todos irá decorrer em português e inglês, sem tradução simultânea. No caso da última apresentadora, que é a Bárbara, a apresentação estará em inglês e a Bárbara também fará a apresentação em inglês. Se houver alguma dúvida, se houver alguma pergunta que queiram fazer e não conseguirem escrever em inglês, podem escrever em português no chat ou no bate-papo e depois no final do evento nós iremos traduzir as perguntas. Serão feitas então 3 apresentações, todas seguidas, e no fim vamos então abrir o espaço para discussão. Por isso prestem atenção e façam as vossas perguntas via bate-papo ou chat, para serem consideradas pela moderação. Estamos aqui porque a Associação Moçambicana Aquashare, em parceria com a Universidade Técnica de Delft, está a implementar o projeto intitulado Supporting Integrated Urban Water Approaches for Urbanizing Maputo through Capacity Building and Advocacy Activities, dedicado a promover e capacitar os temas afins ao conceito do ciclo urbano de água e à gestão integrada da água urbana. O projeto integra temas sobre a reutilização de águas residuais, captação e uso de águas pluviais, recarga de aquíferos, gestão de perdas, entre outros tópicos. O projeto é sequencial a um primeiro projeto envolvendo doutorandos moçambicanos ou acontece sobre Moçambique, que conta com o financiamento da agência holandesa para a investigação, a NWO. O projeto foi concebido inicialmente para ser implementado através da realização de seminários nacionais e internacionais envolvendo peritos na matéria, mas devido à pandemia da Covid-19, o projeto foi reformulado e os seminários foram substituídos por webinars. Assim, serão realizados um total de 5 webinars, 2 já foram realizados. O primeiro foi sobre o ciclo urbano da água, o segundo foi sobre a reutilização de água para a indústria e agricultura, o terceiro, que é o de hoje, é sobre os aspectos de governança e processos inclusivos de gestão integrada de água urbana, o quarto será sobre a gestão integrada de aquíferos e no quinto teremos uma série de 3 casos de estudo sobre projetos interessantes em África. Os webinários são precedidos e sucedidos de inquéritos para avaliação, para além de entrevistas a pessoal-chave no setor. Espera-se que, como resultado de todo este esforço, será elaborada uma proposta de recomendações, chamada White Paper, para possível adoção nas políticas setoriais. Hoje, então, damos continuidade com o terceiro webinar, no mesmo formato do primeiro e do segundo, cujo tema é governança e processos inclusivos de gestão de água urbana. Para tal, contamos com 3 conceituados oradores que nos irão emprestar o melhor dessa área. Por isso, chamo a vossa atenção para mergulharmos no mar de conhecimento que vem aí e muito obrigado pela vossa atenção. Agora o Luke fará a mesma introdução, mas em inglês. Okay, good afternoon, everyone, and thank you very much for being here with us. My name is Luke Rietveld, and I will be the co-moderator of this event, together with Andrea Arsenio. The webinar, for the benefit of all, will take place in Portuguese and English without simultaneous translation. The slides will be in English, and the speaker will present in Portuguese, with the exception of Dr. Barbara, who will do everything in English. 3 presentations will be given all in a row, and at the end we will open a space for discussion, so ask your questions via chat to be considered by the moderators. We are here because the Aquashare Association, in partnership with the Delft University of Technology, is implementing the project entitled Supporting Integrated Urban Water Approaches for Urbanizing Maputo through Capacity Building and Advocacy Activities, dedicated to promoting and training in teams related to the urban water cycle and integrated urban water management concepts. The project integrates the themes of the reuse of wastewater, rainwater collection and use, aquifer recharge, water loss management, among other topics.
The project is sequential project for Mozambican doctoral students, which is funded by the Dutch Research Council, NWO. The project was initially conceived to be implemented through national and international seminars involving experts in the field, but due to COVID-19 pandemic, the project was reformulated and the seminars were replaced by webinars. Thus, a total of 5 webinars will be held with the following themes: the urban water cycle, 1, 2, water reuse for industry and agriculture, 3, governance and inclusive processes for integrated urban water management, 4, management of aquifer recharge, and 5, case studies from Africa. The webinars are preceded and followed by surveys for evaluation, in addition to interviews with key personnel in the sector. It is expected that as a result of all these efforts, a proposal for recommendations, a white paper, will be prepared for possible adoption in sectorial policies. Today, we continue with the 3rd webinar in the same format as the previous ones, whose theme is governance and inclusive processes for integrated urban water management. To this end, we have 3 speakers who will give us the best in this area, so I call your attention to dive into the sea of knowledge that is coming. Thank you for your attention. André? Sim. You are going to introduce Adriano. Yeah, temos a primeira apresentação vai ser do nosso colega Adriano Biza. Adriano Biza é um antropólogo moçambicano que está a fazer o seu doutoramento no IEG Delft, no departamento de Water Governance. O trabalho de investigação do Biza centra-se nas políticas do acesso a serviços de saneamento na cidade de Maputo, e o Adriano é atualmente professor no Departamento de Arqueologia e Antropologia da Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. Luke, queres apresentar o Biza? Estás mute. Não é necessário, está escrito em inglês, então prestação em português é suficiente, acho. Pode começar. Boa tarde a todos. Próximo slide. A minha apresentação explora as oportunidades existentes para se adotar e integrar a reutilização de água no quadro institucional e político do setor de águas em Moçambique. O que quero defender nesta apresentação é que, embora não exista uma política que faça menção explícita à reutilização da água, existe sim um quadro institucional e regulatório favorável que pode ser ajustado, aproveitado, adoptado para ser aplicado à reutilização. Porém, mais trabalho será necessário, que consistirá no desenvolvimento e adequação de regulamentações específicas, desenvolvimento de capacidade técnica no setor e municípios, e estímulo de uma vontade política para que, de fato, embarquemos para a reutilização de água como uma solução aos nossos problemas. A seguir. Em termos de ambiente de política favorável, defendo que a Lei de Água de 1991 é favorável à adoção da reutilização de água em Moçambique. Esta lei define bases que orientam a política de gestão de água no país e, no que refere aos seus objetivos,
ela diz claramente que competirá ao Estado implementar progressivamente uma política de gestão de águas orientadas para melhor aproveitamento das águas no domínio público, e aqui cito, incluindo a possibilidade de usar águas para fins múltiplos através da sua reciclagem. Poderia estar eu a fazer uma interpretação forçada da minha parte, mas entendo que reciclar é também sinônimo de reaproveitamento, de reutilização, de recuperação. Então, na minha opinião, existe algum espaço e menção por parte desta lei de água sobre a possibilidade de fazer o reuso da água. Já a política de água aprovada em 2016, ela é omissa nesse aspecto, abre espaço para o uso eficiente de água através de tratamento prévio de efluentes, mas não diz claramente que o reuso é uma opção. A seguir. Considero igualmente que a legislação ambiental existente fornece alguma oportunidade para se considerar a reutilização de água, mas necessitaria de uma menção explícita a respeito. O caso da Lei do Ambiente de 20/97, ela define as bases legais para uma utilização e gestão correta do ambiente. Ela aplica-se a todas as atividades públicas ou privadas que, direta ou indiretamente, podem influenciar a componente ambiental, e acho que a questão da reutilização de água é um aspecto que também entra aí. E ela também é muito importante na conversa que estamos a ter agora, porque ela insta o governo a criar incentivos de natureza econômica ou de outra natureza que encorajem a utilização de tecnologia e processos produtivos ambientalmente saudáveis. Próximo slide. Em termos de quadro institucional existente no setor de água e saneamento, praticamente quem faz o quê? A minha reflexão considera que o Ministério atual de Obras Públicas, através da Direção Nacional de Abastecimento de Água, e seria a instituição governamental em melhores condições de liderar uma provável integração da reutilização de água nas políticas de setor. Isto por quê? Porque compete ao DINAS propor e assegurar a implementação de políticas, estratégias, normas, regulamentos e especificações técnicas para o abastecimento de água e saneamento. E essas competências também incluem prestar apoio técnico e metodológico aos órgãos locais do Estado, como os municípios, no domínio de abastecimento de água. Todavia, esta liderança do DINAS seria em coordenação com outros ministérios, como é o caso do Ministério do Ambiente, a quem compete dirigir, planificar e coordenar a execução de políticas nos domínios de ambiente, e mais particularmente promover iniciativas de gestão adequada de resíduos sólidos e efluentes. O próximo slide, por favor. Esta coordenação a ser feita por DINAS também incluiria o Ministério da Agricultura, através do Instituto Nacional de Irrigação, INIR, cujas algumas atribuições incluem formular estratégias, regulamentos com vista a um desenvolvimento hidroagrícola sustentável e também fomentar o desenvolvimento da agricultura irrigada. O Ministério de Saúde, através da Direção Nacional de Saúde Pública, seria uma outra instituição relevante na componente de saúde ambiental, cujas competências do Ministério estão relacionadas com o controle de fatores ambientais que podem representar risco para a saúde pública, tais como contaminantes, poluentes, produtos tóxicos, incluindo controle de comportamentos que perigam a qualidade de água, alimentar, do ar e do solo.
A seguir, o quadro de gestão delegada que vem sendo implementado no país desde 1990, finais dos anos 90, para conferir uma autossustentabilidade dos sistemas de água e que agora passou para o saneamento, apareceu também com um quadro institucional que também oferece oportunidade para este enquadramento institucional do reuso de água. Primeiro, a existência do próprio FIPAG, que tem as atribuições de gerir programas de investimentos públicos nos sistemas de abastecimento de água. E segundo, a administração de infraestruturas de água e saneamento, AIAS. E AIAS aqui é muito relevante neste assunto de uso, porque o decreto que ele cria define claramente como um órgão de consulta e de coordenação de todos os processos de reforma no abastecimento de água e saneamento. Então, qualquer reforma ou inovação na área requeriria ou requer o parecer, e neste caso a questão do reuso passaria também pela coordenação com a administração de infraestruturas de água e saneamento. A seguir, em termos de poderes regulatórios favoráveis, temos igualmente instituições com responsabilidade para regular esta possível adoção do reuso. Primeiro, a Autoridade Reguladora de Água e Saneamento, a SCRA, que agora é um instituto público. É um instituto público que possui poderes para regular e fiscalizar o serviço público de abastecimento de água e saneamento. E nas suas atribuições tem poderes para definir um quadro regulatório de prestação de serviço público. É também uma autoridade de inspeção e de vistoria, e também tem competências para fazer regulação econômica do serviço público, incluindo instituir regimes de tarifas e parâmetros de qualidade de serviço. A seguir, um segundo provável órgão de regulação é a Agência Nacional para o Controle da Qualidade do Ambiente, AQUA, que é tutelada pelo Ministério do Ambiente. A AQUA tem atribuições e competências no domínio da investigação, do controle da qualidade ambiental, das auditorias ambientais, na fiscalização e implementação de instrumentos de controle de qualidade ambiental. E algumas das suas competências incluem poder de elaborar e adotar indicadores ambientais para avaliação de riscos, realizar inventários de emissões de impacto de qualidade ambiental e desenvolver e implementar diretivas técnicas, normas e procedimentos a serem seguidos nesta área do ambiente. Próximo slide. Igualmente, explorei o quadro institucional de água e saneamento no contexto municipal. E defende igualmente que o ambiente é favorável a um conjunto de legislação e política que dá responsabilidades e poderes regulatórios aos municípios e órgãos locais nas áreas de água e saneamento, que podiam ser explorados, aprofundados na possibilidade de se adotar a reutilização de água. Em termos de exemplo, tem a lei sobre as autoridades locais, que em termos de funções diz claramente que os municípios têm responsabilidades nessa área do ambiente, do saneamento, da qualidade da vida. Também confere poder regulamentar às autarquias locais em termos de poder regulamentar próprio sobre as matérias das suas atribuições. Tem a lei sobre o regime das finanças municipais também,
que refere que compete a estas autoridades investir publicamente na área de fornecimento de água, sistemas de esgotos, entre outros. Próximo slide. Tomo o exemplo da cidade de Maputo, onde há um conjunto de reformas e desenvolvimento favoráveis na área de saneamento, mais particularmente a implementação do Plano Diretor de Saneamento 2015-2040 e outros projetos de saneamento urbano que estão em curso. Tais reformas não falam explicitamente da reutilização da água nos seus documentos, nas suas intenções, mas o que está se fazendo ou o que se vai fazer, se se fizer, pode impulsionar esta adoção de uso em termos de política. O plano diretor, por exemplo, não faz referência à reutilização, mas as apresentações várias que já tive a oportunidade de participar por parte dos proponentes sempre consideraram a reutilização via aproveitamento de águas pluviais, por exemplo, para a agricultura e para a regeneração ambiental. Adriano, peço desculpa, mas já 15 minutos já. A seguir, para terminar, dizer que há sim um ambiente regulatório para se adotar o reuse, mas a legislação e políticas por si só não são suficientes. É necessário que haja um comprometimento e vontade política também dentro do setor de águas e há esse desafio de aceitação pública. Quando falo de aceitação pública aqui, não estou a falar da população, mas ainda estou a falar dentro do setor de água. A seguir, há dois possíveis cenários de pontos de entrada. Uma revisão pontual da atual política de água e um segundo cenário que seria desenvolver uma estratégia própria que se chama de reuso de água. Mas, em todos os casos, há um conjunto de regulamentações que precisam de ser emendados e atualizados. E, para terminar, dizer que a realidade no terreno não espera de políticas de legislação. As coisas estão a acontecer, pessoas, empresas já estão a fazer o uso de forma ilegal, informal e não planificada. Obrigado. Muito obrigado, Adriano. E muito obrigado também por teres cumprido o tempo. A nossa segunda apresentadora é a Natália. A Natália é também uma candidata a doutoramento no IAG Delft, no mesmo departamento do Adriano. Antes de começar o doutoramento, a Natália trabalhou numa variedade de agências de desenvolvimento, em especial no campo da alimentação e da segurança hídrica, quer no contexto rural, quer em contexto periurbano, e sempre com um foco em aspectos de género. Muito obrigado, Natália. Tal como o Adriano, tens 15 minutos. Okay. E boa apresentação. Obrigada. Boa tarde, colegas. Muito obrigada pela vossa participação hoje. Hoje eu vou vos apresentar o artigo que estou escrevendo neste momento, o qual explora a histórica relação entre o desenvolvimento urbano de Maputo e a agricultura urbana. Para isso, eu utilizo o caso do Vale do Infulene como uma comunidade de estudo de 5 associações de camponeses ao redor da ETAR, no sul do Vale. Próximo slide, por favor. Quando desenhei esta pesquisa, eu achava que a agricultura urbana no Vale do Infulene tinha permanecido apesar do desenvolvimento urbano da cidade.
Porém, a evidência empírica demonstrou que a agricultura urbana nas zonas verdes são parte dos mesmos processos e relações políticas, econômicas e sociais que produziram a cidade historicamente. Para vos explicar como cheguei a essa conclusão, primeiro vou apresentar um breve resumo da minha pesquisa e a minha pergunta de pesquisa, para depois passar a apresentar como dei o conteúdo empírico à produção da cidade e os impactos dela na agricultura urbana. Para isso, identifiquei os eventos mais relevantes no período de independência e no modelo político-econômico atual. Continuarei com os desafios que a agricultura urbana em Maputo enfrenta na atualidade e passarei a apresentar as minhas recomendações enquadradas no tema que nos traz aqui hoje, a gestão integrada das águas urbanas. Próximo slide, por favor. Como vocês sabem, o Vale do Infulene circunda o rio Infulene, que se estende por 15 quilômetros desde a bacia do rio Incomati até a Baía de Maputo. Pode-se ver que o rio é a linha verde mais escura aí no quadro vermelho que eu fiz. O Vale do Infulene também serve como... O rio Infulene serve de límite com a cidade de Matola e o Vale do Infulene tem historicamente desempenhado um papel fundamental como fornecedor de hortícolas para Maputo e como parte das zonas verdes da cidade é classificado como uma área agrícola dentro dos limites da cidade. Os machambeiros no Vale do Infulene utilizam aqui a água de várias fontes, como nascentes, o rio e a descarrega de Etar. A Etar, vocês podem ver, são aqueles 4 pontos no sul do vale. Não, eu gostava de ter o cursor para mostrar, mas está aí no sul. A Etar inscreve-se num conjunto de intervenções hídricas ao nível do planejamento e desenvolvimento de infraestruturas que permanentemente configuram o acesso, a alocação e o controle do solo e da água na minha área de estudo. Atualmente existem 15 associações de agricultores ativas no Vale e é de vosso conhecimento que em Moçambique as terras são nacionalizadas, o que significa que essas associações contam com direitos coletivos de uso da terra em vez de direitos de propriedade individuais. Da mesma forma, suas práticas não se enquadram nas definições dominantes de irrigação. Por exemplo, eles contam com canais autocavados que transformam em reservórios de água, gerenciando o fluxo da água utilizando o lixo da cidade. Eu escolhi as 5 associações em torno de TAR para essa pesquisa, como eu já falei. E no caso da minha comunidade de pesquisa, eles percebem que o maior problema para eles são as cheias antes que a escassez da água, e as suas principais culturas são o alface e o couve. Próxima slide, por favor. A formulação do meu problema de pesquisa está dividida entre as minhas preocupações principais. Por um lado, nas zonas verdes tem diferentes tipos de produtores em termos do acesso à terra e outras variáveis. E por mais de que todos dependem da agricultura para os seus meios de subsistência, os impactos do planejamento físico e as intervenções na água vão ser diferentes para cada categoria de machambeiros. Pelo outro lado, o sítio da agricultura urbana na narrativa do planejamento da cidade tem evoluído e a tendência atual, em termos de desenvolvimento urbano, é de priorizar o saneamento sobre outros usos e usuários da água. Por exemplo, a reabilitação da área, escrever depois, beneficia um pequeno setor da população da cidade e apresenta um risco aos meios de subsistência de centos de machambeiros e machambeiras no Vale do Infulene. Próximo slide, por favor. Respondendo às minhas 2 preocupações, o meu projeto de pesquisa está estruturado por 2 perguntas de pesquisa. A primeira é sobre as categorias de produtores e machambas no Infulene, mas esta apresentação vai se focar só na segunda, que questiona como a agricultura urbana persistiu no Vale do Infulene apesar ou através das mudanças no desenvolvimento urbano e no planejamento do uso da terra na cidade. Este artigo, em particular, examina o que as políticas, as infraestruturas, o que eu chamei os processos de construção da cidade, fazem a agricultura urbana em termos de acesso, alocação e alocação de terras e água. O meu próximo artigo analisará as respostas das pessoas àquelas políticas. Próximo slide, por favor. Próximo. Ok.
Respondendo à questão da produção da cidade e o seu impacto na agricultura urbana, no presente artigo eu fundamentei empiricamente o fato das machamas e a agricultura urbana fazerem parte das mesmas relações e processos que produziram e ainda produzem a cidade. Acabo por concluir que ela é urbana em direito próprio e para chegar àquela conclusão dividi os eventos estudados em 3 categorias. Primeiro, os processos políticos e econômicos que moldaram a cidade e que também moldaram a agricultura urbana. Por exemplo, a liberalização de preços ao fim da década dos anos 80, que também permitiu o parcelamento das machambas e uma mudança nas culturas do vale, como explicarei mais tarde. A segunda é a categoria material, a infraestrutura hídrica. Um exemplo disso é o sistema de drenagem que foi construído respondendo a uma narrativa de perigo de cheias urbanas e acabou criando terrenos férteis e água para irrigação no Vale do Infulene, tanto como agora justifica o reassentamento de agricultores e a perda de acesso à terra no sul do vale. Também vou explicar com mais detalhe após. A última categoria chamei de narrativas de desenvolvimento que foram evoluindo de um foco no desenvolvimento agroindustrial à priorização de projetos de saneamento urbano. Ainda eles apresentam uma ameaça à agricultura urbana, também permitiram-me ver como as estruturas locais de planejamento e controle da terra permitiram a continuidade entre os projetos de Estado e da água ao longo dos últimos quase 50 anos. Próximo. O artigo abrange os anos desta independência até agora e divididos entre o modelo pós-independência, desde o ano 1975 até 1987, e o modelo neoliberal a partir de aí. Como mencionei previamente, eu vou só descrever alguns eventos relevantes para cada período e os impactos que eles tiveram na agricultura urbana da cidade. Próximo. No período da pós-independência, eu tenho 6 eventos para vos apresentar hoje. A primeira reunião de cidades e bairros comunais, a guerra civil e a construção do sistema de drenagem da cidade. A reunião de cidades teve o efeito de organizar a vida coletiva dos bairros em torno ao trabalho e de organizar a agricultura das zonas verdes baixo um modelo coletivo e cooperativo. A guerra civil promoveu a migração massiva à cidade de Maputo, o que adicionou pressão à demanda por terra agrícola na cidade, que já contava com reclamações prévias ao regime colonial. Nesse mesmo sentido, a Operação Produção, a qual promovia a concessão do direito de habitar na cidade só às pessoas empregadas na agricultura ou no setor industrial, brindou a justificação ideológica para colocar a agricultura urbana num plano central no planejamento da cidade. Finalmente, como mencionei brevemente, a construção do sistema de drenagem da cidade e da ETAR permitiu a existência de terras para agricultura irrigada no sul do Vale do Infulene. Antes disso, era só possível produzir horticultura nas margens elevadas do vale. O segundo período é inaugurado no ano 1987 com a aprovação do PRE, do Programa de Reestruturação Econômica, dando início ao modelo de economia de mercado no país. A introdução da liberação de preços permitiu o parcelamento das machambas coletivas e uma mudança nas culturas que agora geravam crédito no mercado liberalizado. Isso foi acompanhado pela desvalorização do metical, que gerou uma redução dos salários do setor público e acabou num êxodo de pessoal técnico e a consequente fraqueza institucional no governo municipal da cidade. Aquilo, a sua vez, serviu como justificativo para a liderança do Banco Mundial nos processos da descentralização e reestruturação de governos locais a partir do ano 1991. As reformas colocaram o Vale do Infulene como limite entre o que agora são 2 cidades, Maputo e Matola, e marcam um momento no que a agricultura urbana desaparece dos esforços de planejamento físico da cidade e da área metropolitana. No ano 1997 é aprovada a nova lei de terra, segundo a qual a terra permanece nacionalizada, mas os edifícios passam a ser privados. Aquela ambiguidade explica por que não se conseguiu regulamentar as terras urbanas até a aprovação do pacote legislativo de ordenamento de território de 2008. Mas também explica a emergência do mercado ilegal de terras, que explica a continuação do protagonismo das estruturas locais de controle na alocação de recursos também na agricultura urbana. Próximo.
O Plano de Estrutura do ano 2008 e o Plano da Região Metropolitana do 2010 são só dois dos principais planos diretores que foram aprovados para organizar os territórios urbanos e águas urbanas de Maputo. Como metodologia, os planos diretores não são novos em Moçambique. Eles já eram uma ferramenta de planejamento preferida pelos portugueses do regime colonial. No entanto, esta metodologia top-down parece ter falhado em planejar a cidade num contexto de rápida expansão urbana. Ela criou, ou melhor, perpetuou, uma desconexão entre o processo de alocação de terras e os processos de planejamento urbano. Nesse contexto, é aprovado o Master Plan de Saneamento no ano 2007 e no 2019 começa a ser implementado o Urban Sanitation Project do Banco Mundial. Os dois prevêem a reabilitação de TAR, para o qual o Banco Mundial já começou a tramitar o deslocamento de 100 machambeiros da minha área de estudo. É nesse contexto que eu questiono a ameaça que aqueles projetos apresentam para os meios de subsistência de centos de famílias na cidade. Principalmente, já estamos falando da agricultura urbana num enquadramento da gestão integrada das águas urbanas. Eu gostaria que nós refletíssemos sobre como incluir todos os usos e usuários da água nos nossos esforços de planejamento, particularmente se reconhecemos que a agricultura urbana irrigada do Vale do Infulene é urbana pelo seu próprio direito. Próxima slide. Esse reconhecimento vem de uma reflexão teórica que eu fiz. Se bem a agricultura urbana pode desafiar a ideia de modernidade ou urbanidade se olharmos para Maputo através das lentes da teoria urbana ocidental ou narrativas de desenvolvimento urbano dominantes, as teorias sobre urbanismo do Sul fornecem melhores ferramentas para examinar os processos urbanos de Maputo. Se utilizarmos aquela teoria, a questão é, então, por que a agricultura de Infulene não seria urbana? Aceitar que ela é parte da cidade tem consequências na prática, e é por isso que eu chamo a vossa atenção ao fato que deixar a agricultura urbana fora do planejamento pode levar à exclusão de várias centenas de agricultores e meios de subsistência da cidade, ameaçando o seu direito a pertencer à cidade. Então me pergunto se os planos diretores realmente surtem um efeito desejado ou em vez contribuem a perpetuar formas ilegais e informais de planejar a terra e as águas urbanas. Eu quero colocar ênfase que eu coloquei os quotation marks porque não é a minha opinião. Podemos realmente falar de gestão integrada das águas urbanas se não incluirmos organizações de irrigação e de usuários, a sociedade civil e as estruturas de controle locais, que são aqueles que decidem a alocação de terra e de água no fato. Próximo slide. Quero vos deixar com essas perguntas na cabeça porque acho que são um bom pé para a apresentação da Bárbara. E vos agradeço pela atenção e espero ansiosa pelas suas perguntas e comentários. Muito obrigada. Muito obrigado, Natália, e muito obrigado por teres cumprido religiosamente, entre aspas, também usei religiosamente o tempo. Passamos então à última apresentação do dia. A apresentação é da Bárbara Van Copa. A Bárbara Van Copa é investigadora no UIMI IWMI na África do Sul, em Pretória, e ela lidera vários projetos de investigação, quer em África, quer em Ásia, olhando em particular para processos liderados pela população, no que toca à provisão de serviço, leis de água e reformas políticas, tendo em consideração uma perspectiva de direitos humanos. So, Bárbara, thank you for coming once again, and the floor is yours. Obrigada. Thanks for the opportunity to share some ideas and some experiences also from our research in the International Water Management Institute on the goal of Adriano's broader policies intentions, and also to highlight the importance of the research that Natalia is doing, the next slide, because the ultimate aim is to provide everybody not only with safe water for domestic uses, but also water for the right to food. And for that, let's look
at self-supply and the informal water economies. As Natalia indicated, and which is much broader, this is a projection of the size of Africa's cities, not Maputo particularly, but in general. And the first row shows that by 2035, the cities that are now more than 2.5 million inhabitants already will increase and even double. The size will double by 2035 and even more. And Africa's doubling and increase of the size of the cities will be much more, much bigger than Asia or America. So and that will not only be the formal water facilities and formal reuse and formal sanitation, that will largely be informal water economies in which the people, many millions and millions of small-scale users, informal users, and informal enterprises will figure in the landscape of the urban areas. Next, please. We have been learning quite a bit on integrated water resource management in the past 3 decades. And my colleague Tushar Shah, I think, has formulated the lessons very well. We can't have one package. This is RWRM. It really makes a big difference. Are we talking about the poor, vulnerable, the informal sectors, or which is stage 1? Largely informal, which then gradually formalizes into stage 4, where we have, for example, in South Africa, the urban middle class that gets water from an industry, a well-organized industry, and it can pay for that. So these differences here are by country, but of course in South Africa they are within the country, and in an urban setting or in a rural setting, but we talk here about an urban setting, there will be a middle class stage 4 type of water industry, but the majority will be informal without much support. And if we then look at the type of concerns for the government, so the overall concerns are what Adriana also mentioned, and is the rights-based approach in which everybody has some adequate standard of living at least. So in the informal sector, it is a matter of making sure that people have at least some access to infrastructure, which is largely informally driven. And the institutional arrangements will be how to build on what is already there informally. And then again, if we move to the stage 4, the urban middle class, there we can talk about an institutionalized water business, high-tech water business, regular water, etc. Next slide, please. This is the same picture. The next point, please, in which basically the message is that over time, of course, things are not linear, they evolve, and it will be different anywhere. But the bottom line is that if there is no money, not much, the more money there is, the more industrialized and formalized the water economy will be. Next slide, please. And if we then basically look at a lot of other concerns, capacity building, but also the policies, differentiating policies, etc. Then again, on the one hand, we have how to spend public money to support self-supply for basic water users, and on the other hand, the regulation of a modern water industry.
and that all already in just Maputo. Yes? Please, next. Then, next slide, please. Yes. Just to give some examples on in stage 1, the informal water economies, very much supporting what Natalia mentioned, nationwide, in fact, but certainly in low-income settings, we find that urban agriculture is vital. It's 20% of the food production. And the area covered globally is the same, the EU, the South. And here, the big challenge is, of course, how to get decentralization, as Adriano mentioned, through municipalities, but also a people-driven type of regulation, but also what type of technologies, what type of markets, what type of inputs, etc. Very much a people-driven, multiple use frameworks and forums, stakeholder forums. Another example, next slide, please, will be then the many water-related small-scale enterprises that will be there, where everybody needs water for domestic and productive uses. Maybe one source will be used for irrigation, the other for cleaner water. The livestock needs water as well. Here is an example of in Nairobi, of a new type of vendor who puts his pipes on top of rather than burying on top of the houses, mobilize that creativity. IMI has done quite some work on the resource recovery, make small pallets of the resources in the waste. We don't talk about waste, we talk about resource and the whole issue of how to recover that the resource. A lot of, on the one hand, a lot of creativity to be supported. And at the other side, we also know the big problems of the vendors, the mafias, that can become very violent to protect their territory, etc. And now increasingly we also realize the sextortion, the problem that if poor women need water for basic livelihoods, for basic domestic chores, that they can be forced to have sex with the provider, which is a horrible form of corruption in the end. So there is a lot in that field to do. Then next slide. Then we think about legislation. Here I give the example of the permit systems. The colonial legacy, the colonial roots, for example, of permit systems and the need to decolonize those roots. We have elaborated that with Mozambique as well. Next slide, please. In terms of, how did such highly formalized legislation come into Africa, where the large majority also rural water users, millions of small-scale farmers can't get the permit. It's logistically impossible, and it discriminates against the small ones. And that's an issue that we find in many African countries, but also in for example, in the 1991 law. If we trace the history back, it was in the Portuguese provincial law that at least in Mozambique, the usus comunes, the common users, they have a priority. In South Africa and many other countries, the small users are just forgotten, really. But at least in Mozambique, it has a priority in terms of water resource allocation. Huge issues on this issue, the relation between land and water, as well as Natalia already mentioned. If you are adjacent to a stream, do you have a claim to that water, groundwater, etc.? Huge issues on integration, talking about the integration, huge issues on the water and the land tenure as well. Next slide, please. And then to
conclude in that regard also with regarding the regulation that we then especially find for the large-scale users. So that is the bottom line is, let us be realistic. If there are many users, we can't have legal walls. It has to become much more supportive, seller-supply regulation where really needed, issue-based. But where we really talk about a few large-scale users who are in few only, but they use most of the water, they can pollute most of the water. And then as we in South Africa now, there is a huge debate, you may have heard, the huge problems of corruption, especially among the large water business, where the planning phase, the proposals are inflated just to sell a lot of high-tech technology without that being really needed. The issue of procurement, who really benefits. And in South Africa now, the contest basically between the political forces that have too much decision-making and collude with the whole procurement processes as well. So the need for the Auditor General to do a good job in those systems as well. So when we talk about regulation, it is about water, it is about services, but unfortunately for the industry, it's also about corruption and the need to perform. Corruption weakens the performance of the water sector. Thank you. Muito obrigado. Thank you very much, Bárbara, for your presentation. Nós temos algumas perguntas no chat. Se houver pessoas que queiram fazer mais perguntas, podem escrever no chat ou no bate-papo. Eu posso começar com a primeira pergunta. É uma pergunta para o Adriano e para a Natália. Foi feita pelo engenheiro Alvarinho e a pergunta é a seguinte: Luke, ou como a pergunta está em inglês, em português, tu fazes a pergunta em inglês ou faço eu em português? Eu posso fazer em inglês também, okay. Não problema. Ok. Sobre essa pergunta a Natália e Adriano? Sim. So the question is, should we not do things through strategy? Because it looks like it is a little bit early to change water policies. But the question is, on the level of strategy, is it not better to think of piloting quick wins and see what is best to do and what type of teams are best accepted? ¿É para responder em português ou em inglês? Pode ser em português. Mas quando queres falar em inglês também é possível. Eu tenho, na verdade, uma pergunta para o Alvarinho. Que quer dizer com processo de aceitação destes temas? Posso, talvez, explicar diretamente? Sim. Nós estamos a tratar aqui um tema muito vasto, que não é habitual, em que os desenvolvimentos acontecem de uma forma marginalizada. E então, o que é que nós precisamos de provar que este enorme desafio tem pontos por onde começar. Porque dizer que muda a lei ou muda a política são processos muito grandes. Mas se nós pudermos apontar os pontos de partida, ações concretas que
melhorem a situação atual e que vão penetrar na agenda de desenvolvimento, neste caso do setor de águas. Natália, não sei se me percebeu. Não vale a pena usar um míssil balístico. É melhor dizer onde estão os sniper shots para atirar, se me permitem a versão militar. Ok, percebi. Então, eu acho que estou de acordo com o Alvarinho, mas justamente eu acho que o ponto da minha pesquisa e da minha apresentação eu não gosto muito desta palavra de aceitação, porque tem um bocado uma conotação de ser um pacote que vai ser vendido para as pessoas e as pessoas ficam um bocado nesta situação de tipo ser vítima da situação e não ter como agência ou o empoderamento para tomar tipo ser parte do processo de toma de decisão. Então, que eu acho agora que com a explicação do Alvarinho, eu justamente tomaria este conceito que ele mencionou, que são as ações concretas para melhorar a situação e para trazer o tema na agenda de desenvolvimento. Eu acho que a parte importante seria justamente de incluir, como eu mencionei na minha apresentação, as associações de usuários, tanto na irrigação como no self-supply, que falava a Bárbara, para também conseguir ter como a visão deles e ter uma visão mais realista do que é preciso no campo e do que é factível de ser feito nas condições de desenvolvimento que temos agora. Tipo, o que eu estou tentando de promover é uma melhor ou uma conexão mais próxima entre a realidade urbana de Maputo com aquilo que a gente está a planejar fazer ao nível político, que eu percebo que é mais difícil de mudar. Obrigado, Natália. Obrigada. Sim. Obrigado, Dr. Alvarinho, por essa questão. Sobre eu levantei um desafio de aceitabilidade e defendi que antes de falarmos de aceitabilidade ao nível da população geral, deveríamos antes entender melhor desafios de aceitabilidade dentro do setor de águas. Para mim, provavelmente, esta deveria ser um dos principais pontos de entrada nesse roteio de possível adopção do reuso no ciclo de água urbana. Eu lembro quando o Dr. Alvarinho diz que agora já não vamos a tempo de rever a política, porque a política foi revista há pouco tempo. Lembro igualmente que quando se fez a revisão desta política, eu já e meus colegas já estávamos nesse projeto de doutoramento, e em 2016 tivemos esta oportunidade de comentar o draft que estava a ser desenhado. Exatamente em agosto, submetemos aquilo que eram as nossas considerações em termos de abrir-se mais espaço para a política de água, admitir pelo menos o reuso para fins não de consumo na altura. E entre outras coisas, incluindo o tema que vai ser para o próximo webinar, como a questão da carga de aquíferos. Mas, infelizmente, na versão final, estes comentários não estavam lá. Um segundo dado que posso dar, isso foi em 2006. Em 2017, o Dia Mundial de Águas tinha como slogan promover a reutilização de água, etc, etc, etc. E o setor organizou um encontro
enormes celebrações no átrio do edifício de INAS. E lembro que esteve lá o professor Nelson Matsing a fazer uma apresentação sobre as vantagens do uso, entre outros aspectos ligados a este tema. E eu ali estava a ouvir muitos murmúrios, mas da parte dos técnicos do setor, questionando, não, reuso, como é que vamos fazer, etc, etc. Então, eu acho que há este desafio que precisa ser compreendido, que razões específicas estão por detrás, mas também acho que os técnicos do setor precisam ter alguma socialização de conhecimentos sobre estas questões de reutilização de água, formações de curta duração, formações de pós-graduação, missões de estudo em realidades onde a questão de uso já está consolidada. Então, acho que há vários pontos de entrada aqui para isso, mas tudo isso passa por uma introdução da reutilização de água com gradualismo, com projetos pilotos de demonstração, como se referiu, que caso de sucesso, haja réplica e implementação à escala intermunicipal, mas também tem associado outras questões como funcionalização das infraestruturas de armazenamento e tratamento das águas residuais ao nível urbano, porque a água está aí, é produzida, mas escorre aí para a Bahia, porque esta outra infraestrutura não funciona e não consegue canalizar a água para a estação de tratamento, por exemplo. Então, há um conjunto de fatores, não é um único, mas que indicam algum sinal para onde se atacar. Muito obrigado, Adriano. Posso fazer uma pergunta também, Adriano? Uma vez nós falamos sobre isso com outras pessoas e dizerem que, em princípio, em Moçambique temos suficientes leis. O problema é que temos que fazer alguma coisa e cumprir as leis. É verdade, Adriano, ou não? Sim, estou a perceber. É verdade, mas, claro, acho que precisamos de entender mais outros fenômenos ao nível da forma como, da nossa cultura, como é que se diz? Diria cultura decisional. Como é que tomamos as decisões, porque muitas das vezes, ao nível público, o cometimento existe, mas quando se vai lá para ir dar assinatura, nem sempre se dá assinatura ou se homologa. Então, Okay. Alguma coisa que precisamos entender para as coisas avançar. Okay. Then there is also a question for Barbara. About the informal economies. There's also a question from Alvarinho. Maybe you can introduce it yourself, Dr. Alvarinho. Yeah, Barbara, I liked very much your presentation, and I think is your statement at the beginning that the informal economies are to stay. I agree entirely, and they will stay probably for another half of a century, next century. So, but I think all the instruments, the tools, the kind of planning, urban planning tools we get on the conventional science do not cope with that situation. Of course, we have suggested some
some initiatives, smart subsidies. My question is for a country like Mozambique. It's not exactly like South Africa, but is even a poorer country. What we should do with priority, where we start? That is my question, Barbara. Nobody knows to target the regulatory powers, the limited regulatory powers that Mozambique has, is very limited, targeted on the few big users where it is needed most. So for polluters, for example, if there are a few big industries really polluting more than those, for the informal economies, yeah, I think Natalia's research brings much more understanding of what's going on. So just to understand what is going on is number one. And then ask the people's own solutions. Mm-hmm. I'm not romanticizing informal economies, but there is a lot of ideas on how to achieve the ultimate goals of the policies and the laws. The ultimate goals are clear: basic human rights, food security, etc. So all the solutions that people have themselves to achieve those goals, support. And yeah, better understand and support people's own solutions. And there is much more, but it's not romanticized. There is a lot of role to play. I agree. Yeah. And can I post a follow-up question, because I think this conversation is triggering also the question that I don't think we can come up with an answer, but maybe it's interesting to think about, is like, is there a way of reconceptualizing these informal economies and seeing the way of, like, maybe not formalizing them, but in a way recognizing them in law and in our practice and in our policies and planning, in a way also that we maybe stop targeting them as the enemies of planning, but start seeing how we can include them. How can we actually make part of our water management, urban water management? If I can add for recognizing customary water tenure, so the way in which communities have managed their multiple sources, there is a lot of dynamism also in rural areas. But let us start with the sharing arrangements that people already have. They find ways to resolve conflicts. But the urban setting is much more complex. But I couldn't agree more, Natalia. Okay. Thank you, Natalia and Barbara. There's another question for Barbara from Armando about the statistics. Can you introduce that yourself, please? Okay, thanks for the opportunity. I think my question is not that great, but I think that my question was answered while Barbara was answering the question for Dr. Alvarinho. Okay. But can answer in the special way. I think so. Yeah. Barbara, can you say something? You see the question? Yeah, so the reuse. Yeah. Well, as Adriano said, all water is reused.
So it's always use and reuse and use and reuse, and certainly in urban settings, some will pollute more than others in terms of the waste, but millions of users give a lot of problems. So one solution now is treatment options, small-scale treatment options, resource recovery, as I showed. Get the compost out of the water and use it for urban or any agriculture. For the need for drinking water, of course, there is a huge need to have that should be safe. But it's only 5 liters per person per day. So when we talk about basic water services, we talk about 50 liter, 40 liter, 50 liter, 25 liter. But that's for a lot of other domestic uses like laundry, cleaning, utensils cleaning, washing, etc. But for drinking, it's only 5 liters that maximum that needs to be clean, not bottled water. And the question, what type of filters, etc., what of scent filters, what type of filtration, point of use treatment, maybe chlorine, people don't like it, but that could get the 5 liter that is clean, that needs to be clean for drinking. And that's again a technological question. The Water Research Commission in South Africa is doing a lot of research on this type of issues as well. And that can be high tech, and there is again a need for the state, the public sector, to develop this type of targeted point of use treatment devices. That could. But then, sorry to interrupt, Barbara. The point is, of course, 5 liters, you need perfectly clean water, but when you want to use wastewater for agriculture, you also need the minimum of quality control to avoid that people get ill when they use the water for irrigation, isn't it? And absolutely, yeah. And then the question, on the one hand, people like sewerage because you get very big cabbages. Is also, there is also a resource in it. And then, of course, what are the low-hanging fruits to get in the whole value chain that it's sold and it is washed, that people are, the buyers, the consumers are also advised to really clean that type of veggies. And then, yeah, the consumption, there are huge issues absolutely as well. But again, it won't, but rather than thinking, oh, it should be like this and then get paralyzed, what are the low-hanging fruits for the incremental steps would be then the approach that we are taking in IMI. Next incremental steps along the value chain to ensure the safety and health. Oh, okay, thank you. Okay, thank you very much for posing the question. Are there any questions? Other questions? Questões? Há uma pergunta do Adriano para a Natália e uma pergunta da Natália para o Adriano. É uma pergunta ou uma resposta? É uma pergunta. Está bem, ok. Natália, queres fazer tu a pergunta? Escreveste em português, talvez queiras perguntar em inglês? Okay, yeah. I had a question for Adriano. It's more like a curiosity that might be relevant for my own research. From your literature review, I understand that water reuse is framed from the point of view of the sanitation sector, and irrigation shows up only at the end as who receives those interventions. And I had a question whether I'm right in my understanding, or if you think the agriculture sector was included in the design of the policies that you studied. And I also had a question related to Barbara's presentation of like, in your literature review, how was it for the small private water suppliers in the peri-urban areas of the city?
Ok, Natália, obrigado pela questão. O que eu estava a apresentar é aquilo que eu chamo oportunidades que existem nas políticas em termos de como é que esta questão do uso poderia ser introduzida. E não é uma análise sobre políticas específicas que estão a ser implementadas e olhar como é que quem que faz o quê. Na realidade, o que acontece é que estes assuntos de água e de saneamento é mais o setor de água e algumas das vezes do ambiente e de saúde, e pouco específico em relação à intervenção do setor de agricultura. Mas o que eu estava a dizer é que numa provável estratégia ou política que adote a reutilização de água no contexto moçambicano, o Ministério da Agricultura é indispensável. Yeah. Só falta a tua reflexão sobre os pequenos fornecedores privados de água. Alô, Adriano, estás aí? Pode-se querer entender um pouco o alcance dessa tua questão sobre os pequenos fornecedores. sobre os pequenos fornecedores privados, Natália. Pode. Eu acho que perdi um bocado na tradução, mas sabe aquelas pessoas que fazem uma distribuição de água a pequena escala nas áreas periurbanas da cidade, que me lembro qual é o nome em português, mas a minha pergunta é se você tinha alguma ideia de como foi conceitualizada esta prática de acesso à água em termos das políticas que você estudou. Não entrei, não entrei nessa parte, mas o que sei é que algum tempo atrás, em termos de... Houve uma discussão enorme que aconteceu, que levou até a greves por parte de operadores privados de água e que culminou numa espécie de um regulamento de licenciamento desses operadores privados, que é uma espécie de formalização, mas que, obviamente, nem todos os aspectos críticos por parte dos fornecedores de água foram considerados. Acho que é um assunto que pode estar ainda na mesa, mas que não está-se a discutir assim de forma explícita. Ok. Yeah? Andrei. Sim. Então, o que fazemos? Vamos continuar ou podemos finalizar este webinar? Eu acho que podemos finalizar, já não temos perguntas. Mas fica uma pergunta do Adriano para mim. Ok. Quando se pode responder numa maneira curta, seria bom. Tá bom? Ok. A pergunta do Adriano é que ele acha que é interessante, como eu na minha pesquisa eu identifiquei ganhadores e perdedores
no enquadramento dos planos diretores de urbanização e saneamento. E ele pergunta se eu fiz a mesma coisa no período anterior, antes do neoliberal, o que eu chamei a pós-independência. E eu acho que justamente o que eu estou a descobrir graças a essa distinção entre ganhadores e perdedores neste último período, porque também do jeito que foram feitas estas metodologias top-down, permitiram uma perpetuação das estruturas locais de controle do uso da terra, que são as secretarias de bairro, os chefes da família e tal e qual. E eu acho que no período anterior é ainda mais difícil, é ainda mais complexo de identificar quem ganhou e quem perdeu. O único ponto que eu faço nesse sentido é como as políticas ao nível da organização da cidade tentaram de refletir uma lógica mais coletiva, mais rural na organização da vida urbana, mas não tenho tanto o objetivo de identificar ganhadores e perdedores. Ok. Luke, posso fazer um comentário? Sim, sim, sim. É assim, eu sinto que estes temas têm muitas dimensões. O setor de águas, que setor é este? Já não é um setor, este é um setor transversal, não é? E nós temos a Direção Nacional do Abastecimento de Água e Saneamento, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Habituamos-nos a ver o setor de águas como as estruturas do setor público, estruturas formais do governo. E, afinal, este assunto requer muitos outros setores envolvidos. E é esta capacidade de cruzar entre setores que eu acho que vai ser uma dificuldade. E o meu ponto de vista, a única maneira de conseguir esta integração intersetorial é através do envolvimento ativo do município. Ou seja, me parece que nós temos que ter uma agenda de toda esta gestão integrada da água urbana para Maputo, talvez Matola, e depois também ir caminhando para uma outra cidade. Ou seja, eu julgo que o que nós temos que aprender como instituições centrais é trabalhar com os municípios e trabalhar com as estruturas comunitárias e aprender a planificar estando dentro do contexto informal, bairros perurbanos. Todo este assunto da economia informal entra em conflito com a economia formal. Não é uma coisa sempre pacífica. Aliás, por isso, a minha sugestão é que nós temos que aprender, isso foi dito pelos colegas, Natália, pelo Adriano, nós, os dirigentes do setor de águas, em particular desses dois setores, abastecimento de água e saneamento e gestão de recursos hídricos, temos que aprender a ser ter este leadership, esta liderança para conseguir, trabalhando à escala de uma cidade, conseguir ter os outros setores lá envolvidos. Permita-me esta reflexão, porque me parece que vamos chegar a um ponto que há tantos desafios, o problema é tão grande que é melhor então não fazer nada. Por isso, nós vamos ter que encontrar uma maneira de fazer coisas que vão endereçando estas vossas sugestões, que eu acho muito interessantes. Luke, era isso que eu queria dizer. Yeah, ok. Muito obrigado. Ok. André, tu queres fazer as últimas palavras?
Sim, eu gostaria de agradecer ao Adriano e gostaria de agradecer à Natália. Eu acho que uma coisa que nós quisemos trazer aqui hoje, com o webinar de hoje, é mostrar e trazer a discussão para um tema que não é unicamente o da tecnologia, os aspectos de governança, os aspectos de inclusão social, de inclusão de género, são igualmente importantes. Eu acho que é também um pouco isto que o engenheiro Alvarinho estava a dizer agora. E agradecer a Bárbara, André. Exatamente, essa era o meu segundo ponto. I would like very much to thank Bárbara. Bárbara is until now the first participant who is not directly involved in the project. And thank you very much, Barbara, for taking the time to share your experience and participating today. We all learned a lot with your experience. Nós ainda temos mais 2 webinars. O próximo webinar será já em 2021, já depois do Natal, já depois das passas do Ano Novo, e será sobre a gestão integrada de aquíferos. Nós ainda não definimos exatamente o painel, mas teremos, até agora temos a confirmação do professor Dini Juiz da UEM e do engenheiro João Ferreira do LNEC. Depois finalizaremos com o último seminário sobre case studies, já em fevereiro. Por mim é tudo. Muito obrigado aos participantes, muito obrigado aos oradores, em particular à Bárbara. Thank you very much. Thank you. Obrigada, Obrigada.